Vamos agora ao Vaticano, né? A cidade de Roma, onde está o Rodrigo Lopes, correspondente do Grupo RBS, acompanhando, claro, a principal notícia do dia no mundo, o funeral do Papa Francisco. Bom dia, Rodrigo. Boa tarde para ti aí, bom né? Bom dia a ti, sim, a Denise, boa tarde, bom dia ao Valim, aos nossos amigos aí da Serra. Um dia muito bonito aqui também no Vaticano, um sol, céu azul, e está encerrada a cerimônia. O Papa argentino neste momento está sendo sepultado dentro da Basílica de Santa Maria Maggiore, no centro de Roma. As imagens já foram cortadas aqui dos telões da Praça de São Pedro. Até o último minuto os fiéis ficaram aqui acompanhando o momento em que o caixão do Papa adentrava na Basílica. Muito curioso e muito emocionante, porque os seguranças do Vaticano, os funcionários que transportavam o caixão, entraram pela nave central da Basílica, dobraram à esquerda e logo à esquerda de novo, onde ficava o altar, que o Papa Francisco mais gostava. Era o local e é o local onde tem uma pintura da Virgem Maria com o menino Jesus que teria sido feita, segundo a tradição católica, pintada pelo evangelista Lucas. Ali o Papa ficava rezando, refletia em silêncio, a cada vez que ele viajava para o exterior e cada vez que ele voltava. E o caixão ficou alguns segundos ali, quase um pouquinho menos que um minuto na frente deste altar, e uma homenagem muito bonita. Aí logo adiante então fica o local do túmulo, que fica exatamente entre este altar da Virgem Maria e uma escultura da Rainha da Paz. Eu estive lá anteontem e essa basílica do século V é a primeira e a maior em homenagem à Virgem Maria, e por isso era o local preferido do Papa Francisco. O caixão também foi recebido lá, após o trajeto do Papa Móvel, por crianças imigrantes, pessoas transgênero e prisioneiros, ou seja, os preferidos do Papa Francisco, no sentido de que ele escolhia os últimos, os rejeitados, muitas vezes as minorias e os renegados. Cada uma dessas pessoas carregava uma rosa branca nas mãos. Este trajeto terminou após 20 minutos de que o Papa Móvel saiu aqui do Vaticano, percorreu as principais ruas de Roma, passou pelos principais pontos turísticos, o Castello Sant'Angelo, o Rio Tibre. Um dos momentos mais fortes foi quando passou pelo Coliseu, porque o Coliseu, local de martírio dos primeiros cristãos lá no Império Romano, local em que os papas fazem a sua via sacra, a sua via crucis antes da Páscoa, na Sexta-feira Santa, e o Papa Móvel passou por ali devagar, sob aplausos da multidão. Sem falar da cerimônia que nós acompanhamos ao vivo aqui, e a gente não tem como não se emocionar, né, Paulo, Denise, Valim e ouvintes. Com certeza. Eu confesso que o momento que eu fiquei mais emocionado, assim, eu estava narrando aqui na Rádio Gaúcha ao vivo e me arrepio até quando eu lembro, justamente quando o caixão deixou a Praça de São Pedro. Para quem nos acompanha em imagens, né, saiu ali da parte onde está o altar, nos degraus da Basílica de São Pedro. Os funcionários do Vaticano então ergueram o caixão e ele foi sendo levado para dentro da Basílica pelo portão central. Aí as portas se fecharam e as pessoas aplaudiam. Era a última vez que o Papa estava entrando ali, né? O Papa argentino, o Papa de 88 anos, um Papa que mudou a história e deixa um legado de inflexão, de mudança na visão que a Igreja Católica deve ter do mundo. Um Papa perto dos pobres, que condenou sem medo a guerra da Ucrânia, a guerra do Oriente Médio, que rezou sozinho ali mesmo, nos degraus da Basílica de São Pedro, naquele momento da pandemia, quando o mundo estava isolado. Um Papa que preferiu os pobres e aproximou a Igreja do seu rebanho. Então, neste momento, né, fica também a nossa homenagem aqui. A gente segue na cobertura, porque temos aí agora as missas, as novendiales, que são as missas, 9 missas, até o início do conclave. Talvez aí no final dessa semana aí que está começando a partir de amanhã, ou na outra, ali pelo dia 4, 5 ou 6, a data ainda não está definida. Falamos de conclave daqui para frente, mas fica aqui também o registro deste momento histórico, a morte de um Papa argentino, o primeiro Papa da história da América, e um Papa que mudou a história do século XXI. Quiçá tenhamos outro Francisco, é difícil, como me dizem os cardeais aqui, mas fica o legado de um grande Papa argentino.
Isso, Rodrigo Lopes em imagens, lá de Roma. E um evento histórico também, um apelo e um significado histórico mundial, né? Do Papa saindo depois de mais de 100 anos, né, o Rodrigo Lopes, que não era enterrado um Papa fora dos limites do Vaticano, né, do Estado do Vaticano, sendo levado para fora dos muros do Vaticano para ser enterrado em outro local, né? Exatamente, eu comentei aqui com a Yasmin e com o Josimar antes no Gaúcha Hoje que o que nós assistimos aqui, além de todo o simbolismo, o caixão de um papa em madeira e chumbo apenas, não mais em cipreste com outras madeiras nobres que eram feitos 3 caixões, um dentro do outro, né, para os papas anteriores. O Papa Francisco escolheu ser enterrado de uma forma simples e quis ser sepultado lá na Basílica de Santa Maria Maggiore, cerca de 5 quilômetros aqui do Vaticano, não só pela sua preferência, obviamente, do local. Ele disse que um dia ele estava passando por ali pelo lado esquerdo, pela parede esquerda da Basílica, e ele passou a estátua da Rainha da Paz, uma estátua da Virgem muito bonita. Caminha um pouquinho, tem este altar onde ele se refugiava, e no meio tinha uma sala, uma espécie de sala onde se guardavam os candelabros. E ele passou por ali e ele disse: vai ser aqui. É aqui que eu quero ser sepultado. Então ele escreveu o testamento orientando que fosse uma cerimônia simples. O túmulo simples é um túmulo que só tem a inscrição Franciscus e a cruz, uma reprodução da cruz que ele levava no peito. Primeira vez, e isso que eu estava comentando, Paulo, a primeira vez em mais de 100 anos que um papa deixa os muros do Vaticano, onde estão sepultados 90 papas, tanto dentro da Basílica, aqui atrás de mim, quanto na cripta vaticana, que fica embaixo. Inclusive, João Paulo II hoje está dentro da Basílica. O último papa que foi sepultado fora dos muros do Vaticano foi Leão XIII, em 1903, na Basílica de Latrão. Não é a mesma basílica onde o Papa Francisco está sendo sepultado hoje. E agora, então, ele mais uma vez muda a história, né? Mais uma vez ele muda a tradição e a imagem que nós vimos aqui do caixão sendo transportado de Papa Móvel, que foi adaptado, é um dos Papa Móveis que ele é usado pelo Sumo Pontífice, foi adaptado, foi retirado um dos bancos para que coubesse ali o caixão, então. Ele chegou na primeira vez também mudando essa história, porque é a primeira vez que a gente assiste a imagem de um corpo de um papa dentro de um caixão sendo levado pelas ruas de Roma ao vivo. Porque, obviamente, há 100 anos, exato, quando o outro Papa foi sepultado, não se tinha esta imagem ao vivo, não se tinha. Hoje a gente viu imagens transmitidas com drones, transmitidas em tempo real. Então, teve um ponto de inflexão também, um ponto histórico aí, em termos de comunicação, de como o mundo e os católicos estão assistindo esse momento. E como até mesmo um espetáculo televisivo, né? Essa noção da importância do momento, porque realmente são as imagens muito bonitas, assim, do carro circulando pelas ruas de Roma, com os drones, um carro pelos posicionado... pontos turísticos, né? Bom, a cidade é linda, né? Roma é uma cidade muito bonita, então é a noção de que esse espetáculo e este evento, ele merece também uma certa dimensão de uma comunicação visual, né? Agora, Rodrigo, é óbvio que pela tecnologia, pelo momento que a gente vive, um velório de um Papa sempre vai ser uma cerimônia que vai chamar a atenção. Agora, pela tua percepção aí, por ser o Papa Francisco, por ser essa figura que chamou muito a atenção, que se destacou, ganhou uma dimensão maior esse evento, ganhou uma dimensão maior esse cerimonial todo que aconteceu aí? Sem dúvida, Valinha. A gente viu muitas pessoas que estavam em Roma até a turismo, muitas que estavam em outras cidades, Veneza, Milão, Nápoles, que estavam passeando, e quando souberam que o Papa Francisco havia morrido, se dirigiram a Roma. Ontem foi 25 de abril, feriado aqui na Itália, feriado da libertação, quando os italianos comemoram a libertação do nazifascismo em 1945. Então, como era feriado, Roma estava lotada, era literalmente aquele ditado de que todos os caminhos levam a Roma. Eu olhava aqui à minha direita, no centro a Via della Conciliazione, e à esquerda lá,
mais para o lado onde tem as lojas de souvenirs, lojas religiosas, todas as pessoas vindo aqui na minha direção por todos os caminhos, vindo aqui para o coração do Vaticano, que é a Praça de São Pedro. Então, obviamente, o carisma de um Papa que muitas vezes foi muito próximo dos pobres, acabou atraindo com que as pessoas viessem mais e se emocionassem neste momento. A Praça de São Pedro está sendo fechada, eu vou pedir licença para vocês, porque a polícia aqui está pedindo para eu me retirar. A gente entra daqui a pouquinho lá de fora. Vamos liberar antes que eu seja preso aqui. Por favor, preciso continuar fazendo a cobertura. Tem todo um conclave aí para cobrir, né? Precisamos dele no conclave. Então tá. Valeu, Rodrigo. Imagens, está saindo lá da Praça de São Pedro. Nós estamos também na Igreja de São Pedro aqui, né? Mas a Igreja Matriz de Garibaldi, né? E Rodrigo Lopes com a transmissão, então, de imagens lá e falando deste evento desta manhã. Então, já sepultado o Papa Francisco lá na Igreja de Santa Maria Maggiore, Santa Maria Maior. E agora começa uma nova etapa deste processo, né? Que diríamos até uma certa questão política agora, né? Fica aquela coisa mais de articulação política, as curiosidades, os votos, as possibilidades que se criam aí sobre será que vem um Papa negro, será que vem um Papa asiático, será que vem outro Papa latino-americano, será que vem um Papa não europeu, será que vai vir novamente um italiano, enfim, né? O certo é que sentiremos saudades do Papa Sorriso, né? Papa Sorriso. Com uma muito figura humano, ímpar, né? muito o Papa humano. Francisco, né? Que eu coloquei aquela questão para o Rodrigo, óbvio que uma morte de Papa chama atenção, é um fato por si só, mas não tenho dúvida que por ser o Papa Francisco, tudo que ele representou foi ganhou uma dimensão maior. É importante. Acho que a principal mensagem, acompanhava hoje pela manhã uma fala que era do Gerson Camarote da TV Globo, e ele dizia, né, que a igreja com Francisco, ela deixa de ser uma instituição condenatória que tem uma tradição e uma história de culpa e apontar o dedo para ser uma instituição que acolhe. Acolhedora. Né? Recuperar essa que é a mensagem original de Jesus Cristo. Né? A essência. A essência de Jesus Cristo é o acolhimento, e Francisco se conectou com essa filosofia, com essa doutrina. E, enfim, e também, como destacou agora o Rodrigo Lopes, né, a tendência é que o próximo Papa ele não consiga instituir uma ruptura disso. É um caminho que foi dado pela igreja, talvez fique como está, talvez se mantendo ainda de uma certa forma devagarinho, mas acontecendo. Uma sequência, né? Mas dificilmente haverá retrocessos, né, pelo papel que Francisco desempenhou.